Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando e daqui a pouquinho a gente começa. Boa noite, André. Boa noite, Andréia. Boa noite, Isa. Seja bem-vinda. Carol, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Bom ter vocês aqui conosco. Mais uns minutinhos até o pessoal entrar, se organizando, e aí a gente vai convidar a nossa querida Renata a participar desse encontro conosco. Keila, Ruandria, vendo vários nomes conhecidos, amigas queridas, colegas de profissão, Socorro, Alexandre, nosso parceiro da Entre Nós, Josiele, boa noite. Aos pouquinhos a galera vai entrando, olha aí, ó, vamos ver se eu não... A Tamires está aqui conosco também. Gente, eu desativei os comentários para que a gente depois possa ter uma conversa bem tranquila com a Renata, né? E pensar assim que vocês podem ir mandando as perguntas, né? Podem mandar seus questionamentos, né? Contribuições, apontamentos, que aí mais para o final da live, no decorrer da live, a gente vai tá trazendo essas questões para a Renata e, à medida do possível, a gente está respondendo. Renata, boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite, Renata. Seja muito bem-vinda. Eu não estou te vendo. Espera aí, que eu acho que... E agora? Tu me enxerga? Ainda Não. não? O que Ainda tu tá não. enxergando aí? Vamos ver. Uma tela preta e a minha tela embaixo.
E agora? Vamos descobrir, Renato, o que está acontecendo. Bom. Vamos ver. Eu vou te chamar de novo, pode ser? Pode. São coisas que acontecem, né, gente? Tecnologia, essas lives também podem acontecer essas coisas. Imprevistos. Vamos ver se ela consegue agora conectar conosco. Dá mais um tempinho, quem sabe ela inicia lá. O áudio tá legal para vocês? Vocês conseguem me escutar bem? Enquanto a Renata não entra, a gente vai ativar de novo os comentários para que vocês possam. Renata, eu te enxergo bem. E eu não te enxergo. Eu acho que ou é o problema, Meu Deus. No meu. Eu te enxergo bem. O pessoal também está te enxergando. Então, eu acho que a gente faz assim, Larissa, porque eu, na verdade, eu só enxergo a minha tela. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui, mas Olha, eu me enxergo. vamos pedir suporte aqui para os universitários que certamente manjam muito bem dessas tecnologias, né? Eles sabem tudo. Então, quem puder nos auxiliar e nos dar uma ajudinha por aí, pelo chat, né? Nos diz o que pode estar acontecendo, porque nem eu nem a Renata, a gente não sabe o que é. Eu enxergo ela, vocês também, só ela não consegue nos enxergar. Eu queria muito que ela pudesse poder estar aqui interagindo, né, e nos visualizando. Mas, Renata, de qualquer forma, eu queria muito te agradecer, né? Agradecer a tua participação, ao teu aceite do nosso convite de forma tão rápida, né? Tu veio e topou conversar conosco. Isso foi muito legal, porque para a gente fechar esse mês de março, que é um mês alusivo às mulheres, né? Um mês importantíssimo para nós,
onde a gente consegue fazer um resgate de tudo que a gente já, do percurso que a gente já tem, né, enquanto mulheres, enquanto gênero feminino, né? Acho que é importante a gente poder encerrar esse mês com uma discussão retomando alguns pontos centrais que tratam sobre o empoderamento feminino. E pensar do agora para o amanhã, quer dizer, para o nosso futuro, o que, que a gente está vislumbrando para esse futuro, o que, que a gente está almejando para esse futuro. Então, é muito importante a gente ter uma pessoa da tua envergadura, né? Uma advogada que já vem há muitos anos fazendo uma caminhada e uma luta pelo direito das mulheres, né? De muitas mulheres que são cotidianamente violados. Então, a gente queria muito poder conversar contigo, iniciando o nosso bate-papo, pensando um pouquinho o que te impulsionou, né, Renata? O que te levou, como advogada, como profissional, a tratar de um tema, a te dedicar a um tema que é tão peculiar. Apesar de parecer uma pergunta um pouco retórica, porque tu é mulher, né? Ainda assim, a gente sabe que tem muitas mulheres que não optam por isso. Então, o que te levou a trabalhar com essas questões? Larissa, eu que agradeço, né? Eu tô com a minha voz um pouco rouca, mas eu acho que consigo, acho que dá para ouvir, tá tranquilo o áudio, né? Tentei colocar o microfone. Mas eu, primeiramente, eu que agradeço, né, essa oportunidade. E quando tu falaste de responder rapidamente, eu acho que essas temáticas, principalmente, né, quando o título da nossa live, Empoderamento Feminino, ela necessita da rapidez de retorno e rapidez em nós sempre falarmos sobre, né? E eu acho que todas as oportunidades que eu tenho, que eu posso, eu vou estar sempre falando, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre essas temáticas, principalmente sobre a luta, a nossa luta como mulher, todos os dias, né? Eu sempre digo a frase, nós mulheres não temos um minuto de paz. Então há necessidade de nós sempre estarmos, né, trazendo essas temáticas importantes na nossa vida. E é uma temática de luta, né? Então, eu que agradeço primeiramente esse convite, né, e agradeço as pessoas que estão nos vendo, né, e falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho e principalmente por essa caminhada que eu tenho, né, na advocacia, que não é de agora, né, uma caminhada que nem eu digo, né, Larissa, a nossa luta é quando nós mulheres, a nossa luta começa quando a gente nasce, né, quando nós nascemos mulheres. E a gente percebe o quanto nós, mulheres, ao nascer, já temos que começar a lutar, né? Então, essa luta minha, essa caminhada de empoderamento feminino, ou de caminhada com mulheres, na verdade, a chave, a virada de chave foi quando nasceu a minha filha, né? Então, eu venho já de uma família onde a minha mãe, ela tem já ela tem um olhar diferenciado em relação à mulher dentro de casa, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam. Minha mãe sempre foi ela é professora, trabalhar fora, então eu tenho essa caminhada dentro de casa, né? Minha mãe e meu pai não viviam num ambiente que repartiam as funções do lar, né, porque os dois trabalhavam, então a gente cresceu já tendo essa visão de mulher mais empoderada dentro de casa e fora de casa, né? E porque eu digo sempre quando a gente fala sobre a ser empoderada, ou, né, caminhar, ou tentar seguir essa luta, a gente tem que ver o que a gente vem de casa, a nossa educação de casa, né? Então, a virada de chave, assim, quando eu disse, não, eu vou ter que ser mais forte, porque agora eu vou colocar uma menina no mundo, e ser menina e ser mulher, a gente até, né, Larissa, a gente até aguenta, a gente vai indo, a gente faz, mas com um filho é diferente, né? Verdade. A gente sabe o quanto as meninas eu teria um poder diferenciado de dizer assim, eu vou ter que criar uma menina de uma maneira e que ela tenha que ter o cuidado, né? O cuidado, ter a questão de saber, a questão de dizer assim, não, eu vou ser uma mulher, eu vou criar uma menina empoderada também, né? Que possa
estar dentro da sociedade e saber o que ela quer de verdade. Então, foi essa virada de chave que eu disse, não, agora eu vou ter que trabalhar diferente. E na época, a minha advocacia é a minha segunda graduação. Eu sou formada em educação física. Eu trabalhei por 10 anos como professora de educação física. E ali a gente já começava a perceber a questão da divisão de menina e menino, né? Da educação física para meninos e educação física para meninas. Então ali eu já tinha uma inquietude de dizer, não, mas por que não fazer uma educação física juntos? Por quê? Porque o menino não vai respeitar a menina, o menino não quer saber das meninas jogando com elas. Mas aí entra uma questão do respeito. Aí tem todo um trabalho, né, que dentro da educação física, dentro da universidade, na época, há 15, 16 anos atrás, não era discutido, né? O quanto nós estamos discutindo agora, naquela época, nós não tínhamos essa discussão dentro de uma academia, né? Dentro da universidade, de dizer assim, ter disciplinas tratando de gênero, né? De diversidade de gênero, de igualdade, né? De gênero. Então, é uma construção que vem, né? E com o direito, com a faculdade de direito, com a advocacia, eu tive muito mais, então, um clarear, assim, do que eu poderia fazer, né, com as coisas que eu acreditava serem importantes para as mulheres, e eu não imaginava que eu ia trabalhar com mulheres vítimas de violência. No início, assim, eu pensava que aquilo eu não sei, era algo que parecia tão longe de mim, mas ao mesmo tempo estava perto, né? E com a conclusão do meu curso de Direito, que eu fiz o meu artigo com a questão LGBT, né? Meu artigo foi com pessoas trans, ali começou a me despertar realmente que era necessário trazer essas pautas, né, da mulher, da população LGBT, para dentro da minha profissão, dentro da Renata Quartiero, mulher, né, e fazer com que esse meu jeito já de acolhimento fosse realmente para ajudar as mulheres numa situação realmente de violência. E quando a gente fala, né, Renata, sobre divisão sexual do trabalho, divisão de papéis, né, isso está muito intrínseco, né, a essa cultura, né? Parece que tem determinadas funções, tarefas que são exclusivamente femininas e outras que são exclusivamente masculinas, né? E isso implica e reverbera hoje no mundo corporativo, né? Isso está muito arraigado no mundo corporativo, porque os dados mostram de forma unânime que mulheres que ocupam as mesmas posições que homens dentro de instituições diversas e que têm, às vezes, formação, qualificação, muitas vezes superior ao dos homens, elas ainda recebem muito menos. Tem dados também que mostram que a gente tem uma rotina de trabalho, dados de pesquisas atuais da ONU Mulher, né, que vão indicar que a gente trabalha entre 10 a 22 horas a mais dedicando-se ao trabalho doméstico, enquanto que os homens trabalham apenas de 8 a 10 horas, dedicam a algum trabalho doméstico. Então, a gente vai observando que mesmo com tantos avanços das políticas públicas, né, com o avanço das discussões, por exemplo, tu falou que há 10 a 15 anos atrás nem se falava disso dentro das universidades. Hoje a gente já traz mais esse debate para o campo acadêmico, mas ele também é impulsionado pela própria pressão social, né? Então eu fico me perguntando, a gente já avançou, mas o que a gente ainda precisa avançar no campo das políticas públicas? Até, Larissa, é importante essa tua fala, mas a gente tem que também entender o objetivo do empoderamento feminino, do movimento feminista, né? Que eu digo que a gente vem conquistando cada vez mais espaços e direitos, né? E garantias e direitos. Mas a gente tem que entender, desde o princípio, que é um conceito, que nem eu digo assim, nosso empoderamento feminino é um movimento,
né, que vem do movimento feminista, e ele é um conceito que não é muito antigo, né? Lá no século XIX, a gente pode ter que trazer um pouquinho disso, da importância desses movimentos feministas, desses movimentos de empoderamento feminino, que ele veio e se consolidou na nossa vida como mulher e na nossa sociedade como um movimento político-social, né, e filosófico. Na verdade, foi uma união de mulheres que realmente resolveram lutar pelas garantias dos direitos que nós temos agora, né? E antes de a gente trazer toda essa tua fala de questão de conquistas de direito, principalmente de lugares que eram predominantemente masculinos, e que nós mulheres estamos ocupando isso com muita, eu digo, grandiosidade, né? E isso se faz através daquelas mulheres lá atrás, no século XIX, que tiveram o objetivo de promover essa força da mulher, né? E que tinha a principal luta lá no século XIX pela igualdade de gênero, né? E essa luta, consequentemente, ela via maior participação da mulher na sociedade. Então a gente tem que voltar um pouquinho para a nossa história, né? Porque que nem quando eu tenho a oportunidade de falar, a gente tem que falar sempre assim que as mulheres, os povos originários, a população negra, a população LGBT, os idosos, crianças, toda essa população que tem esses direitos agora garantidos, foi através de muita luta, né? Então, a gente tem que... Essa luta já vem de um tempo atrás, e a gente tem que trazer isso para tentar afirmar e para as pessoas perceberem o quanto esse movimento feminista, de empoderamento do feminino, foi importante para nossas conquistas atuais, né? Então, até eu trago assim, um significado que eu sempre digo que empoderar, né? Empoderamento feminino é a gente ter, não é uma questão de você com você mesma, né? Mas sim é promover as mudanças de dar mais poder a todas as mulheres. E o que é esse poder? Né? É nós poder optar em trabalhar fora de casa, em poder tomar nossas próprias decisões, nós poder sentir-se capaz, né, de competir igualitariamente no mercado de trabalho. Né? Isso são exemplos que o movimento de empoderamento feminino e o movimento feminista traz para nós mulheres e fez com que nós agora tivéssemos essas conquistas, né? Então eu gosto muito de trazer as questões das nossas lutas antigas, que não são tão antigas, né? Porque se tu for perceber uma linha do tempo, só um exemplo assim que eu trago, que é uma data que eu fico pensando, né? Foi o ano que eu nasci. Eu não me sinto tão velha assim, mas se for pensar, há 44 anos, que foi no ano de 1979, que foi as mulheres garantem o direito à prática do futebol. Isso mesmo. Né? Só que isso está tão perto, né? Não é longe, não é lá no 1800, né? Então a gente começa a perceber o quanto essa luta do movimento feminista e movimento de empoderamento feminino fez com que nós estivéssemos agora discutindo sobre isso, né? E a gente tem esse espaço, né, Renata? Porque eu acho que é um espaço também importante para a gente conseguir a gente conseguir elucidar algumas questões, porque tem muitas distorções, né? Sim. Do que é o movimento feminista, do que ele representa. Acho que essas distorções, elas se dão também no âmbito dos movimentos sociais em geral, né? Então, em geral, se tem muitas distorções, porque também se tem uma utilização acerca desses debates dos movimentos sociais. E eu acho que é importante também a gente pensar que tem duas questões que são relativas ao debate, né, do empoderamento, que diz sobre a equidade e a igualdade, né? E garantir equidade
é garantir o mesmo nivelamento, né? É buscar as mesmas condições, é viabilizar as mesmas condições. Então, acho que é isso que a gente precisa entender quando a gente fala em equidade de gênero. Não é estar à frente dos homens, não é se sobrepor aos homens, mas é ter as mesmas condições para a gente participar do debate público, participar da vida em geral, da vida pública, de forma equânime, né? Eu acho que isso é uma questão central. E também entender que o movimento feminista não é mulheres contra homens, né? Não é uma questão de uma luta entre os gêneros, né? Mas é entender que a gente quer se somar, a gente quer que os homens se somem a nós, né? A gente não quer de forma alguma distanciá-los. Acho que isso também é importante a gente poder debater um pouco, até para a gente entrar na seara de que empoderamento é o coletivo, né? Ninguém se empodera sozinho. A gente precisa partilhar disso. E quanto mais a gente tiver com quem partilhar, mais avançar, mais crescer, mais evoluir a gente vai. Larissa, eu acho que essa importância da gente trazer a questão do movimento feminista, eu não digo, eu até tive uma palestra agora com uma escola, foi quarta-feira, e eu trouxe esse questionamento para eles, assim, o que vocês, na imagem de vocês, se alguém diz assim, eu sou feminista, sou uma mulher feminista, né? O que vocês enxergam? E daí muitos diziam assim, ai, que quer ser melhor que os homens, ai, que quer destruir com os homens. Então eles trouxeram exemplos que a gente tem muito, né? E que a gente visualiza isso e ouve muito isso na qualquer comunidade, qualquer sociedade, qualquer família, né? Só que assim, quando tu menciona assim da questão da igualdade de gênero, equidade de gênero, que eu digo assim, ninguém quer ser melhor que o outro, né? Mas a gente não é uma competição, é essa palavra, não é uma competição entre homem e mulher, né? De nenhuma forma, assim, mas é uma busca por igualdade no tratamento entre os gêneros, né? Não é uma competição, mas é um tratamento entre o homem e a mulher, que seria no trabalho, em casa, na televisão, na mídia, na família e na sociedade como um todo. Então, é esse ponto. E eu trago assim, muito a questão de que seriam princípios que poderiam ser enquadrados como princípios, que seria a igualdade de gênero, que, como a gente falou, é uma competição entre homem e mulher, e sim, é uma tentativa de um tratamento entre os gêneros que pode ser feito, né, na questão do trabalho, da questão salarial, né, porque quantas nós, mulheres, já tivemos uma entrevista de emprego, né, que eu até trago esse exemplo, quando eu me formei e fui fazer uma entrevista para um escritório, a gente passava por várias etapas para ser selecionada para a entrevista final. Quando eu chego para a entrevista final, ficou só eu e um homem, tá? Era nós dois, advogado e advogada. Quando eu entro na sala para ser entrevistada, para conseguir aquele trabalho, eu entrei, tinha 8 homens numa mesa de reunião, só eu, mulher. Sabe aquela coisa assim? E o próximo entrevistado ia ser um homem, né? Sim. E a gente tinha uma diferença de... Ele fazia 10 anos que tinha saído do mercado de trabalho, ele recém já tinha me formado recém, então estava com aquele conteúdo, estava com gana de trabalhar, né? Aí quando eu sentei com 8 homens e me colocaram na ponta da mesa, tá? E começaram a me perguntar se eu tinha filhos, como é que era a minha rotina em casa, como é que era a minha vida. E a gente, né, numa entrevista de trabalho, tu vai realmente falar. Né? Então, tu já começa a perceber que ali era uma... Tem uma distinção de tratamento. Muito, muito. E a advocacia, aí trazendo essa temática, agora esse princípio que eu chamo, para a nossa profissão, a advocacia, ela era, eu vejo como era muito machista. Era muito machista. Eu, na minha profissão, enfrentei um processo que era uma mulher, que eu era advogada de uma mulher, ela disse assim, doutora Renata, eu não quero mais que tu seja minha advogada, eu vou procurar um homem.
porque eu tenho certeza que na audiência o advogado do meu marido, ele vai te intimidar. Entende o que o medo dela, aquela sensação de chegar a se deparar com homens que vão me intimidar ela. Então, são várias nuances que a gente tem que trazer de questões que já tem, a mulher já tem esse machismo, né? Essa questão já estrutural dentro dela, que ela na visão dela, com um homem, com um advogado homem, o ex-marido dela, o advogado ex-marido dela, eles não iam tentar me intimidar ou tentar, né? Ele seria mais imponente frente àquela situação. Então, são essas questões que eu trago, que não é competição, mas sim nós nos colocarmos num lugar de fala, né? E no lugar que a gente tem que estar como profissional, né? Sim. Recentemente eu passei, e recentemente eu digo menos de 5 anos, né? Eu passei por uma entrevista de emprego, bom, bem menos, né? A gente está em 2024, a pandemia, ela inicia em março de 2020, isso, né? Março de 2020 a gente tem um delay temporal por causa da própria pandemia. E foi nesse período, né, da pandemia que eu faço uma entrevista de emprego e na época me perguntam na entrevista de emprego, mas tu tem uma bebê pequena, né? Com quem que ela vai ficar? Tu tem com quem ela fique? Quer dizer, eu estou me candidatando a uma vaga, por óbvio, né? Eu já estou organizada para trabalhar, porque já diz lá nas requisições, né, nos pré-requisitos, horário de trabalho, funcionamento. Então, essa é uma preocupação que é destinada, em boa parte dos casos, 99% talvez, posso arriscar dizer que é uma pergunta destinada às mulheres. Não é uma pergunta que se destine aos homens, porque ainda tem isso muito presente, né? Sobre o trato, o cuidado. E aí, quando vem de um homem, a gente vê que existe essa distorção, né? E não só distorção, mas esse lugar mesmo, lugar de fala, né? Da onde pertence cada um daqueles gêneros. E eu acho que a gente pode já... Pensando nisso, nessas distinções, nessas representações, eu acho que também uma questão importante que a gente vem conquistando ao longo dessa trajetória, ao longo dessa caminhada, é a nossa representação política, né, Renata? E o quanto a representação política, ela contribui para esse debate e para que a gente avance também no campo dos direitos das mulheres. Apesar da gente ainda ter uma distinção muito expressiva de representações femininas na política. Esse é um ponto muito importante. Falando nós estávamos falando antes da questão dos princípios do feminismo, que também tem a remuneração igualitária, fim da violência, né, doméstica, mas agora esse ponto é um ponto muito, muito importante. As representatividades no poder, da mulher dentro do poder, né, que é na representação política. Aí até eu trago a data, né, em 1932, que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Em 1932. E nessa época, essa conquista do voto era só para votar. Nós não poderíamos ser votadas, né? E depois de alguns anos, tornou-se obrigatório, então, e equiparado aos homens. A gente podia votar e ser votadas também. Isso lá em 1932, né? Aí trazemos um pouquinho para a nossa realidade agora, né? De 1932 a 2024, né? Só para ter uma ideia, né? Aqui no Brasil, nós somos 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos só 2 governadoras, né? Então, 26 estados, só 2 governadoras. Então, assim, ó, a questão de equidade e o espaço dentro do Poder Legislativo ou dentro do Executivo, com prefeito, governador, presidente,
vereadora, deputada. Claro que a gente teve muito crescimento das mulheres, né? Dentro dessa conquista de espaços de poder, mas ainda eu não me arrisco a comemorar, né? Eu vejo até, eu fiz uma fala que esse ano, lá em fevereiro, a gente fez comemorando o voto feminino, né? Mesmo quase um século depois, nós somos minoria no espaço de poder. E isso a gente faz com que a gente se submeta a homens legislar sobre os nossos corpos. Porque o nosso corpo é político, o nosso sangue é político, a nossa vida é política, né? Então, até teve um exemplo, até teve, semana, acho que foi um mês atrás, que saiu uma reportagem em São Paulo, de uma Câmara, se não me engano, dos vereadores, que a Procuradoria da Mulher, ou a Comissão da Mulher, a foto era só os homens, né? E isso a gente tem que mudar. E a gente vai mudar sempre tentando nós nos colocar à frente desse tipo de coisa, entendeu? Tipo, nós temos que colocar nossa, eu digo nossa cara tapa. Nós assumirmos realmente o nosso espaço e dizer assim, não, mulherada, vamos mulheres, nós precisamos ocupar espaços, né? E até eu cito um exemplo, Larissa, que é interessante, que aqui o FSM, só para linkar com esse assunto que a gente está falando sobre ocupar esses espaços que é predominantemente masculinos, saiu uma reportagem que nos cursos da universidade, que eram predominantemente masculinos, como engenharia, as engenharias, agronomia, agora as mulheres estão ocupando aquele espaço e são formadas muito mais doutoras e cientistas dentro da universidade. Sim. Né? E daí o que acontece? Bom, formamos as doutoras com um currículo maravilhoso, cientistas, né? Temos mulheres com posicionamento político, com mulheres que teriam a capacidade de ir à frente, de estar à frente da nossa política pública para as mulheres, mas aí chega no momento que ela esbarra com eu digo que é um muro. É um muro que a mulher vai ter que escalar e vai ter que enfrentar, mas para o homem tem uma portinha que ele sai, que ele entra com facilidade, entende? E para nós, mesmo nós ocupando aqueles espaços, né, que antes eram predominantemente masculinos, nós ainda esbarramos com com o fato de nós conquistar o mercado de trabalho e aquele espaço dentro do espaço de poder, que seria o voto, né? E aí entra a nossa luta, nós mulheres, a palavra mais importante que é a sororidade, né? De nós mulheres saber o que a gente quer. E isso que é o empoderamento feminino, é ter o poder de escolher aquelas pessoas que vão legislar sobre nós, né? Que vão poder ouvir as nossas demandas e poder trabalhar junto, que é um coletivo. Eu vejo as mulheres, nós mulheres, não existe luta sozinha, que nós mulheres, nós somos um coletivo, nós somos uma rede. E que se nós mulheres não nos apoiar, né, e colocar pessoas que possam realmente falar, eu não digo falar por nós, mas ouvir as nossas demandas e levá-las até a construir uma política pública coletiva, né, de luta feminina. É aquilo que tu falou antes, né, Renata? Quando tu chegou naquela entrevista de emprego, tinha uma mesa rodeada de homens, né? Eu acho que é esse teu muro, porque na verdade, quando a gente entra nos espaços decisórios, e a gente não está falando só da política partidária, eu acho que isso é importante também dizer, né? Espaços decisórios são esses ambientes das próprias universidades, né? Os ambientes corporativos também, porque a gente vai ter um número muito ínfimo de mulheres ocupando espaços da gestão, né? Gestão do mundo corporativo, gestão pública e gestão privada. A gente vai adentrar esses espaços, mas nos mantermos lá é uma outra luta diária, porque os nossos pares, na maioria das vezes, são homens.
Então, aquele espaço está dado, está conquistado há muitos anos, né? Mas quando a gente entra nesses espaços, ainda para nós é um processo de conquista, de fidelização naquele espaço, de manutenção, não só da Larissa, ou da Renata, ou da Andréia, ou da Daniela, né? É de muitas Larissas, de muitas Renatas, de outras que virão. É da filha da Renata, é da filha da Larissa, que ainda vai vir a lutar também por esses espaços. E eu acho que, pensando nessa questão, e eu acho que trazendo também para o campo social, né? Porque a gente precisa também entender que a gente não está falando só de mulheres. Aqui a gente não está tratando apenas de mulheres que têm uma condição formativa ou econômica estável. A gente também está englobando, né, abarcando mulheres que são trabalhadoras, né, das mais diversas áreas e hierarquias. Eu acho que isso é importante a gente dizer também. Recentemente eu tive, agora no mês de março, em uma atividade muito bacana em uma empresa que a gente até mencionou ela aqui. Hoje eu estou com um botãozinho delas, né, que fala sobre um projeto por mulheres, né? É uma empresa de metalurgia e hoje elas contam com quase 1.000 mulheres trabalhando, operando máquinas. Então é um espaço que historicamente estava dado para os homens e hoje as mulheres estão cada vez mais crescendo, né, através de programas muito bacanas de diversidade e inclusão, mas elas estão conseguindo também crescer porque tem um empoderamento econômico, que eu acho que isso é uma questão central quando a gente fala de empoderamento. A gente falou de representatividade, a gente falou de questões mais subjetivas, mas a gente também tem que entender, e a gente tem que discutir sobre isso, sobre a importância do empoderamento econômico, né, Renata? Que isso, muitas vezes, é o que mantém acorrentada algumas mulheres em situações até mesmo de violência, e a gente não pode negar isso. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que daí a gente já entra bem na seara que tu tem cada vez mais estudado, trabalhado, te envolvido. Esse ponto essa nossa fala realmente não é para mulheres que tenham algum privilégio, algum trabalho diferenciado, mas para todas as mulheres, né? A gente sabe o quanto o trabalho, né? Eu digo que o trabalho é a dignidade, né? É algo que quando tu menciona o poder, não é poder aquisitivo, né? Mas assim ter como ser capacidade de renda, né, Renata? financeira de poder, não aquela capacidade, eu nem digo capacidade financeira assim que exorbitante, mas de ter aquela independência financeira. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar e não fugiu. A independência financeira, independente da classe social, independente da profissão, né? Essa é o ponto-chave, né, para a gente começar a trabalhar a questão daí entra no meu campo de trabalho, que é da violência, né? E quando a gente fala, e que eu estava falando de princípios, que para mim, eu trago isso como um princípio de empoderamento feminino, que além da igualdade de gênero que a gente estava falando, e remuneração igualitária, né, que a gente já falou também, mas também da questão do fim da violência de gênero, né? A gente sabe que a maioria das mulheres, né, tem essa questão também financeira, uma grande parte, né, que não consegue sair desse ciclo da violência pela dependência financeira, né? E quando eu trago até um pouco da minha história, quando eu estava lá com a minha mãe, eu trago a minha mãe muito de referência, que ela dizia assim para mim: vocês têm que estudar, vocês têm que trabalhar, porque vocês têm que ter independência financeira, né? E isso, quando a gente fala para todas as mulheres, independente de classe social, independente eu digo, de
a gente tem que falar para todas elas, porque qualquer trabalho é digno, né? Então, essa questão de dependência financeira já faz com que a mulher já tenha um outro olhar e um outro sentimento quando ela se sente presente na vida dela uma violência, né? Que ela vai conseguir tentar sair disso mais facilmente, principalmente quando tem filhos. Então, quando tu trouxe a questão das profissões, né, Larissa, a gente começa a perceber o quanto a mulher tem as profissões mais de cuidado. Tu pode perceber os cursos de enfermagem, professor, toda aquela... Serviço social. Tu tem uma característica onde tu vai ter mais mulheres trabalhando e todas elas têm um viés de cuidado, de afeto, de questão maternal, né? Então, são essas também outras reflexões que eu trago em relação ocupar espaços dentro das profissões, né? Mas principalmente que essa questão da independência financeira, eu falei tanta coisa que eu me perdi no que a gente estava falando. Mas do cuidado, do afeto das profissões que estão ligadas historicamente, eu acho que é nesse sentido que tu está desenvolvendo o teu raciocínio. Não, no fim eu pulo, quando eu começo a falar, eu pulo por outros que parece que eu tenho que falar tanto, e é tão pouco tempo, né? Então, essas profissões de cuidado que traz ainda enraizada aquele patriarcado, aquele machismo, que faz com que a mulher não consiga alcançar a independência financeira. Agora eu cheguei ao ponto que eu queria falar antes. Uhum. Então, tem todo esse caminho para chegar nesse ponto, né? Que muitas mulheres não conseguem, né? Conquistar o estudo, terminar os estudos. Muitas mulheres não conseguem ingressar no curso técnico, não conseguem ingressar na universidade, mas isso eu falo de mulheres mais velhas. Velhas, eu não digo velhas, mas mais que têm um conhecimento, que tem ainda aquele machismo estrutural enraizado que não é as meninas de agora, né? Que são da minha época. Eu não acredito que é da minha época, porque essas são as pessoas que são mais difíceis de dialogar e dizer o quanto elas precisam ser livres, né? E isso eu falo porque dentro das pessoas que eu atendo aqui, eu estou atendendo muitas mulheres mais velhas, mais experientes e mais maravilhosas, tá? Que mais chegam maduras, aqui, né? Mais vividas, mais maduras. Que chegam para mim e dizem assim, nos seus 50, 60 anos, dizendo assim, doutora Renata, eu quero me divorciar. Ela não tem independência financeira, tá? Essas mulheres, muitas coisas que surgiram no caminhar da vida delas, elas sofreram muita violência psicológica, elas não conseguiram conquistar o espaço delas como mulher nos estudos. Por quê? Porque tinha uma questão do patriarcado, do machismo estrutural dentro da casa dela, e ela começou a ter essa noção da liberdade dela agora com essas nossas falas, Larissa. Dessa disseminação de debates, porque por isso que eu digo que é importante a gente trazer isso diariamente, porque a gente vai atingir mulheres que precisam, né, desse empoderamento, dessas nossas falas, para que elas chegam para mim e dizem assim, eu quero me divorciar. E daí eu pergunto, tá, mas o que aconteceu? Tá? É que ela diz assim, não, porque não tem sentido eu ficar com um homem que eu fiquei, tô quase 50 anos casada, eu tenho que cozinhar, eu tenho que limpar, eu chego em casa, ele não fala comigo, eu não quero mais ser empregada, eu quero ser livre. Eu quero ser feliz. São essas palavras que eu ouço, né? E tu começa a perceber o quanto nós temos poder de trazer essas mulheres para ser livre. Por mais que a gente diga assim, nossa,
Mas tem muita gente que diz assim, nossa, com 70 anos, o que tu quer ser feliz? Então, Mas eu perguntas, acho tem que gente isso é um impulso que muitas delas precisam, né? que Esse exatamente. impulso que é de entender que a vida não acaba nos seus 60, ou nos seus 50, ou nos seus 70. A vida não acabou. Elas podem fazer outras coisas das suas vidas, né? Então não interessa o tempo, mas é esse impulso que muitas vezes elas não tiveram lá no grupo familiar, né? Na roda de amigos, elas não tiveram rede de apoio, que é uma questão tão central na vida de todas nós, né? Mulheres como eu, como tu e como tantas outras trabalhadoras que precisam todos os dias sair de casa, precisam ir para o seu labor cotidiano e que tem filhos e que tem um monte de demandas, se não tem muitas vezes uma rede de apoio, elas acabam ficando isoladas. E aí elas não conseguem interagir, elas não conseguem enxergar uma identidade na outra, porque elas estão lá só trabalhando e trabalhando muito E mesmo. Larissa também, mas ao mesmo tempo, eu vejo o centro de tudo isso é a violência. Sim. É a violência que está já dentro, sabe, desse sistema. Então, as mulheres, quando estão nessa situação, que eu digo sempre que eu estou atendendo bastante mulheres assim, agora que a gente pode realmente trazer elas para nós e poder formar uma rede de apoio, isso é o que mais eu, eu fico emocionada pela minha profissão, é isso. Porque eu me considero a rede de apoio delas, né? E eu vou conseguir fazer com que enxerguem o que elas estão passando, né? E dê suporte para que aquele sentimento de ser livre, essa palavra ser livre, ser feliz, é algo que eu estou ouvindo muito agora e que, na verdade, assim, a gente sabe que parece fácil ser mulher empoderada ou empoderar alguém, né? Mas mesmo assim, ainda, infelizmente, a gente vê dentro do nosso círculo de trabalho, de vida, da sociedade, da comunidade, que mulheres ainda é comum, né, deixar o poder pessoal delas de lado para se adequar à questão de expectativas externas como um casamento, né? Isso aí. Então, daí esse exemplo dessa minha cliente, ela resolveu trazer o marido para conversar comigo. Eu gosto de trazer esse exemplo porque nós não tem tempo para nós vivermos, não tem aquele, eu digo assim, eu tenho tantos anos, eu estou ligada a ele, eu não vou mais ser feliz. Então é importante a gente trazer esse exemplo, que o marido dela sentou ao lado dela e disse assim, agora tu pode falar o que tu, né, que a senhora me falou, fala para ele. Ele não estava entendendo por quê? Porque mesmo ela querendo se divorciar, ela falando o sentimento que ela tinha, ninguém enxerga a violência que está dentro do casamento. E é esse o ponto principal. Mulheres que não conseguem esse empoderamento, ela está cercada da violência. E ela não consegue enxergar que aquilo ali é uma violência. Né? Aí entra agora esse ponto que entra realmente no meu campo de trabalho agora, que eu estou mais, né, que eu tenho mais propriedade de falar, né, de poder dizer que se as mulheres que estão ali enxergassem, né, esse é o ponto-chave, enxergassem os tipos de violência, que muitas delas são silenciadas ou veladas, são pequenas violências, principalmente do cotidiano, muitas mulheres seriam livres e felizes há muito mais tempo. Né? Então, essa é um ponto maior assim das minhas falas de empoderar as mulheres. Renata, acho que foi um bate-papo maravilhoso. A gente já está chegando no finalzinho. Queria poder ter mais tempo para conversar contigo. A gente está recebendo aqui vários comentários.
agradecendo, né, a tua fala que foi fantástica, que tu foi maravilhosa, que dizendo aqui que várias mulheres precisam realmente assistir, escutar o que a gente está debatendo aqui. Acho que a gente tem mais oportunidades, a gente pode promover mais oportunidades como essa, mas de antemão, queria dizer que Entre Nós está muito feliz em ter iniciado essa série de lives contigo. Essa empresa ela tem trabalhado justamente também com esse compromisso, né, com temas que são relevantes para a sociedade. Então, a gente faz promoção de palestras, de cursos, de treinamentos voltados a empresas, né? Voltados ao setor público também, porque a gente precisa falar de assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho, a gente precisa discutir esses temas no intuito de prevenção e de fortalecimento desses processos todos. Então, fica aqui o nosso agradecimento a ti, o carinho por todas essas pessoas que acompanharam a gente durante essa quase uma hora que a gente está aqui de bate-papo e dizer para ti que foi um prazer. Larissa, eu agradeço. Eu sou uma mulher que eu me emociono muito com essas temáticas também e sou uma militante fervorosa, né, que eu digo, porque a gente vem agora na questão de um mês, olha quantas violações dos nossos corpos, quantas violências nós sofremos. E eu quero deixar só uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo, as mulheres que vão poder ouvir novamente a live posteriormente. Mulheres, todas vocês se informem, se vocês estão sofrendo qualquer violência, procurem qualquer rede de apoio. Tem muitas pessoas, muitas mulheres que vão acolher vocês e, principalmente, nenhuma mulher é culpada. O pior de tudo, o que eu mais enfrento é a questão da culpa. Então, mulheres, não silenciem, mulheres denunciem, procurem rede de apoio, procurem um apoio jurídico. Eu sou super disponível, se quem quiser me chamar e conversar comigo, eu converso, porque eu acho que esse é o principal. É nós, mulheres, nos unir, né, e tentar uma fortalecer a outra para que não se perpetue essa violência que está absurda, né, sobre o nosso corpo. Então, eu deixo essa mensagem. Larissa, eu agradeço a todas e a todos que estão nos ouvindo, e principalmente a Entre Nós, né, que vocês foram incríveis. Eu acompanho vocês nas lives e eu acho que todas as temáticas são tão importantes e tão necessárias para todas nós. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Conto com o carinho de vocês e a gente vai conversando. Contatem a gente pelas nossas redes, a gente está super disponíveis. Assim como a Renata disse, nós também somos a rede de apoio de vocês, certo? Obrigada, até mais. Beijo. Beijo.